Olá, eu sou o Douglas, sou analista da TechPartners e estarei ministrando para vocês o treinamento referente à ferramenta de abertura de chamados do TIFlux e também algumas dicas aí de manuseio referente ao equipamento que está sendo disponibilizado para vocês. Aqui é uma agenda do que será tratado aqui durante o treinamento, qual vai ser o cronograma. Bom, da ferramenta de chamados, né? Hoje vocês têm aí no equipamento de vocês uma ferramenta chamada TIFlux, também tem um nome de tickets, tá? Essa ferramenta ela está instalada aí na área de trabalho de vocês, tem um atalho que quando você clica sobre esse ícone, é aberta automaticamente uma janela no navegador de vocês padrão, né? O que tiver definido aí vai ser aberto. Essa ferramenta ela serve de comunicação, né? Ponte de contato entre vocês, colaboradores, e o time de suporte técnico. Sempre quando vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, uma solicitação que vocês queiram realizar e seja relacionado, né, aí ao escopo de microinformática, vocês podem utilizar dessa ferramenta. No primeiro acesso de vocês vão se deparar com essa tela, onde ele pede para que seja preenchido aí as informações de acesso de vocês, como o nome, o e-mail, o telefone e o ramal. É extremamente importante que sejam preenchidos esses dados, tá? Que eles estejam atualizados constantemente. Se você mudou de ramal, mudou de e-mail, que seja, é importante manter essas informações atualizadas para que a gente consiga fazer o contato da forma mais ágil possível, né, até vocês, para que a solicitação seja atendida de forma eficaz. Sempre que vocês abrirem o TIFlux, né, vocês vão se deparar com essa telinha aí que vocês estão vendo. Lá em cima vai ter o logo da TechPartners, vai ter o seu nome ali, olá João, olá Maria, e o nome do seu dispositivo, do dispositivo que vocês estão abrindo os chamados. Ali também tem, né, o botãozinho verde ali em cima, bem no topo, está escrito abrir tickets, e também ao lado tem editar dados. Esse abrir ticket é para vocês registrarem a solicitação de vocês, obviamente. O editar dados é quando vocês tiverem a necessidade de atualizar os dados de vocês, que eu informei no slide anterior, vocês podem clicar nesse botão, inserir os novos dados e dar um salvar. Nesse bloco de dashboards, vocês têm aí os indicadores de tickets abertos, tickets fechados, os que estão em revisão e os cancelados. Chamados abertos são todos aqueles que vocês registraram que ainda não teve uma ação do time de infraestrutura, do time de suporte. Os tickets fechados foram aqueles que já foram realizados. Então, se porventura você ficou em dúvida se um chamado seu foi atendido ou não, vocês podem consultar essas guias, tá? Revisão de chamados. Toda vez que o técnico ou analista precisar de alguma informação, uma devolutiva de vocês, eles irão enviar uma mensagem pela ferramenta e ele fica com status de revisão. Então é importante, tá? Se vocês identificarem que tem algum chamado nesse grid, é interessante vocês darem uma atenção. Chamados cancelados foram aqueles chamados que
o analista entrou em contato com vocês para validar um chamado de algum erro, de algum problema que vocês estavam tendo, e no momento vocês informaram, já foi normalizado, não é necessário mais o atendimento, então a gente trata ele como um chamado cancelado, não teve uma ação direta do time de TI. Se vocês quiserem consultar, aqui vai ser a base de vocês, tá? Então sempre que vocês quiserem consultar alguma informação, vocês podem clicar com o cursor do mouse em cima do tickets abertos e ali nesse grid, nesse quadrado verde que está aí para vocês, vai mostrar todos os chamados que estão em aberto. Então você vai poder consultar, preciso inserir uma informação no chamado que eu registrei. Você clica nele, aí vai abrir uma tela onde você vai poder fazer a atualização dele da forma que você achar adequada. Eu não sei se o meu chamado de tal dia foi realizado. Vocês podem clicar ali no chamado do tickets fechados, ele tem que estar lá, tá bom? Bom, primeira tela aqui que a gente vai... Aqui a gente vai mostrar como registra o chamado, tá? O primeiro passo, você vai no botão de abrir ticket. Quando você clicar naquele botão, você vai ter essa tela aqui, tá? Onde ele pergunta para você o que você quer fazer. Você quer reportar um incidente ou você quer solicitar um serviço? Aqui é interessante nós diferenciarmos qual que é a relação de cada um deles aqui. Incidentes. Incidentes vai ser aí qualquer erro, falha, problema que vocês tenham que afetem diretamente o trabalho de vocês. Nós costumamos dizer aquilo que nós esperávamos que estivesse funcionando e não está. Se você acessa um sistema, se você precisa de que o seu e-mail esteja funcionando, por exemplo, você quer abrir o seu e-mail e quer que ele esteja enviando e recebendo. Se não estiver acontecendo isso, está dando alguma mensagem de erro, isso é um incidente. Um sistema que vocês utilizem não está operando, não está performando da forma que deveria. Então, vocês podem abrir um ticket como um incidente. E o que é serviço? Vai ser qualquer solicitação de algo novo que vocês queiram, né? Preciso de um acesso novo ao sistema X. Preciso ter acesso a uma pasta nova que foi disponibilizada para uma equipe estratégica dentro da empresa, que foi criada ontem, por exemplo. Isso é algo novo, então vocês registram como serviço. Solicito um mouse, solicito uma atualização de um programa, uma instalação de um programa, vocês vão registrar como serviço. Ok? Depois que vocês escolherem lá qual vai ser o escopo do atendimento, se vai ser incidente ou serviço, vocês vão cair nessa tela aqui. Essa tela como se fosse um preenchimento de um e-mail, tá? Tem o título, que seria nada mais nada menos do que o assunto, né, do e-mail, se a gente for colocar em exemplo. A solicitação de acesso. Ok. E na descrição, o que vocês vão colocar? Vão descrever qual acesso que vocês querem. É um acesso a uma pasta de rede, é um acesso a um box de e-mail compartilhado, é acesso dentro de um sistema que vocês precisam específico. Na descrição, vocês têm que colocar o maior detalhe possível para que nós possamos fazer o atendimento. Por que precisa ter uma descrição bem clara e objetiva? Porque assim nós iremos fazer um atendimento de forma mais rápida e efetiva para vocês. Porque a gente vai ter todo o detalhe, a gente não precisa entrar em contato com vocês e às vezes a gente não consegue um contato ali no momento, então tem que deixar aguardando para que vocês, quando retornarem, né, consigam nos responder aquilo que a gente ficou com dúvida. Então, se vocês colocam o maior detalhe possível de informações, nós iremos conseguir atender com mais
agilidade o chamado de vocês. A prioridade ali vocês têm que escolher aí dentre o que vocês definem aí, né, no julgamento de vocês, qual que é o impacto. Ah, muito alto. Muito alto é o que? Ah, está impactando toda a minha área, está impactando toda a empresa. Ah, só eu tô com problema, então é um impacto baixo. Por que isso? Porque a gente vai estar definindo aí qual é o tipo de criticidade que a gente vai tratar o chamado, né? Seguidores, vocês conseguem adicionar um e-mail para alguém também receber as notificações, tá? Aí vocês também têm um botão de anexo no item 7, né, que vocês podem inserir o maior número de maior informações que vocês puderem, tá? Que vocês quiserem adicionar. Ah, eu preciso de um chamado de acesso a uma pasta tal. Preciso de aprovação do gestor. Pede aprovação para ele por e-mail primeiro. Quando ele responder, ó, aprovado, aí você salva essa mensagem, esse e-mail, e pode estar anexando aqui. Deu erro no sistema. Quando eu fui executar tal rotina, deu erro nesse processo. Tira um print, salva no seu documento, registra o chamado e vai nesse botão de anexo e carrega essa imagem. Porque isso traz detalhe, traz cor para o chamado. Às vezes, se nós colocarmos só, estou com um erro no sistema tal. Mas o sistema ele pode ter infinitos erros, né? Ele pode ter uma série de erros. Então, se vocês adicionam um print da tela, o analista, às vezes, por experiência, ele já deve ter pegado em uma outra máquina, um outro usuário, e aí ele já vai poder trabalhar ali de uma forma mais ágil, que eu posso dizer. E aí ele já vai saber a solução que ele pode aplicar. Então ele não fica perdendo tempo em colher informação, fazer você repetir o que está dando erro, entende? Então é bacana, a ferramenta ela é simples, né? Mas quanto mais descrição tiver, melhor será. Item 8. Quando vocês preencherem as informações que sejam obrigatórias na ferramenta, como o título, a descrição, a prioridade, aí o botão salvar automaticamente ele vai se habilitar. Então aí vocês podem clicar nele, o chamado já é automaticamente encaminhado para a nossa fila de atendimento e em breve um analista do nosso time entrará em contato com vocês. Aqui é só frisando um pouco mais sobre o campo de inscrição. Quanto maior detalhado for, mais rápido será o atendimento, a agilidade será maior. Então, podem caprichar na descrição. Combinado? Aqui alguns exemplos, tá? Nós percebemos que, de modo geral, esse é um escopo macro aí do que a gente tem de solicitações. Claro que tem bastante demanda de outros temas, mas o que cai bastante, a gente gosta de colocar como exemplo que demonstra bem o que, o que é essa abertura de chamado, a gente colocou nesse slide. Acesso ao grupo de e-mail. Ah, eu preciso acessar um grupo de e-mail do departamento tal. Beleza. Então, registra um chamado para nós com a aprovação do gestor. Antes de registrar, né, solicita a aprovação do gestor. Com a aprovação dele em e-mail, vocês salvam. Vai lá no TIFlux, registra o chamado, concessão de acesso. Na descrição, você coloca, solicita acesso ao grupo A, segue em anexo a aprovação do meu gestor. E nessa questão de acesso, é importante informar, né, que se você quer ser incluído no e-mail ou removido, porque tem chamados que caem às vezes, solicito acesso. Aí você vai ver, a pessoa já está no grupo. Aí você chama a pessoa, ela te responde, na verdade é para remover, entendeu? Então a gente vai ter que, é aquela questão do tempo.
se tivesse detalhado no chamado, nós conseguiríamos já ter feito o atendimento, ter fechado ele, e não precisaríamos interromper uma atividade do seu dia a dia para tirar uma dúvida com você desse gênero. Acesso ao sistema, anexo a aprovação do gestor também, informa a empresa que você quer ter acesso, a rotina, o módulo que você quer ter acesso. Deseja acesso ao módulo contábil, as empresas A, B, C. Certo? Na aprovação do gestor também tem que estar essa informação. Gestor, eu poderia conceder acesso ao módulo A, o módulo contábil, o módulo fiscal, nas empresas abaixo, aí lista as empresas. Ele dando ok, esse registro chamado. Diretório de rede, informar o caminho completo que deseja, o acesso, informar para a gente se você se você já acessa essa pasta, só que você não está conseguindo salvar arquivos dentro dela, tá? Então é esse tipo de detalhe que tem que ser informado. Eu não estou com acesso. Aí a gente vai verificar, você está com acesso, mas você não está conseguindo salvar. Então é outro tipo de tratamento que o analista vai ter. Se estivesse informando que não está salvando, eu visualizo, mas não estou salvando arquivos, aí é um outro tipo de atendimento, de outro tipo de procedimento que o analista vai tomar. Aviso de férias. É importante colocar o texto que vocês querem que coloquem no aviso de férias de vocês, o período, se vai ser enviado uma cópia desses e-mails que vocês estão recebendo durante as férias para alguém, de repente o gestor, um coordenador que seja. Então é importante ter essas informações. Erro em programas e sites. É aquela questão, né? Você anexa o print, informa em qual momento que você está tendo erro. Eu vou no caminho de gerar guia DCTF no sistema A e está dando erro. Tira um print, anexa no chamado, que a gente já vai saber qual que é o erro, a gente já pesquisa do que se trata esse erro, se é banco de dados, se foi uma atualização que foi implementada, que não está na sua máquina. Então isso tudo incorpora o site, deixa ele mais completo e ajuda no atendimento. Questão de reabertura de chamados, né? Quando que se realiza a reabertura de um chamado? Reabertura de chamado nada mais é do que um chamado que foi fechado e vocês identificarem porventura, solicitei acesso a um diretório, por exemplo. E aí o analista colocou que fechou. Não entrou em contato com vocês, não fez um teste, não pediu para vocês verificarem, ou só mandou uma mensagem para vocês, favor realizar um teste. Mas aí vocês fizeram o teste e não está com acesso, não está conseguindo acessar o diretório que vocês solicitaram. Então vocês podem efetuar a reabertura de um chamado. Para fazer a reabertura, basta vocês responderem o e-mail de fechamento que vocês tiverem recebido na caixa de entrada, ou abrir a ferramenta, clicar em incidentes fechados e colocar lá respostas. Aí, assim que você clicar, adicionar a resposta, o chamado já é direcionado para a nossa fila novamente. Para realizar a reabertura, tem algumas regras. Uma delas é que tem um período, né? Passou de 2 dias úteis, o chamado não pode ser reaberto, tem que abrir uma nova solicitação. Por quê? Vamos supor que vocês, no dia 3, vocês solicitaram reportaram um erro de conectividade social. Nesse erro, foi atualizado o Java de vocês, etc. E o analista testou no momento. Você, no mesmo período que ele estava fazendo atendimento, você não estava na máquina e precisou se ausentar. E ele continuou o atendimento. Nesse caso, ele fez as validações e o que estava ok. Pediu para você testar.
fechou o chamado já imediatamente. Você retornou, não utilizou conectividade social durante 2 dias. No dia 6, dia 5, vocês foram utilizar finalmente o conectividade. E aí vocês tiveram erro novamente. Aí vocês vão falar o que? Não foi resolvido. Aí vocês reabrem o chamado. O analista, quando vai atender, viu que foi lançada uma nova atualização do Java. Por isso está dando erro. Ou seja, o seu erro anteriormente pode até ter sido resolvido, mas pelo período, né, pelo time, a gente não pode dizer que se trata do mesmo erro originário do primeiro chamado que vocês registraram. Pode ser, com certeza, foi a nova atualização que saiu do Java e não está na sua máquina. Então, nesse caso, por isso que a gente coloca esse prazo, tá? Para que seja respeitado, para que não ocorra esse tipo de reabertura. E também quando for fazer a reabertura do chamado, quando ela for pertinente, for válida, informar o motivo, né? Eu testei a pasta, não estou conseguindo salvar. E aí, quando vocês colocarem essas informações, aí a gente vai receber o chamado na nossa fila de novo para atendimento. Bom, da parte do TI-Flux é isso. Agora eu vou entrar na parte para falar um pouco sobre os cuidados com o notebook, tá? É uma coisa bem básica, só para dar uma orientada para vocês e para ter um melhor trato aí com o notebook, com o equipamento que foi disponibilizado. Bom, aqui são alguns itens que separamos para que sejam observados com atenção, para que possam ter aí uma usabilidade bem confortável do dispositivo que vocês estão utilizando aí no dia a dia de vocês. Bom, como o notebook ele é um device que é utilizado aí principalmente para home office, é comum que nós utilizemos eles no ambiente de casa, né? E colocar sobre o sofá, sobre a cama, em cima de um travesseiro para apoio ou almofada. Colocar o device sobre esses tipos de tecidos pode elevar a temperatura da máquina, porque ele tampa o compartimento de saída, né, de vazão de ar de calor da máquina. Então, se é tampado, ele acumula aquilo ali e eleva a temperatura da máquina. Isso pode causar problemas ao longo do tempo, se for utilizado sempre dessa forma. Então é interessante sempre deixar sobre uma mesa reta, um lugar plano que não tenha um tecido. Ao término do expediente, antes de fechar a tampa, né, nós recomendamos expressamente que seja desligado o device. Lá no menu iniciar, botão desligar. Espera ele fechar e aí sim fecha, ele desligar, né, e aí sim fecha a tampa do notebook. Por quê? Porque simplesmente fechar essa tampa vai fazer com que ele fique no processo de hibernar, certo? Ele continua rodando lá, mas a tela está apagada e etc. Mas ele continua operando. E é o que a gente costuma falar, às vezes a gente tem um problema de performance por conta desse não desligar a máquina. Então é interessante efetuar esse procedimento sempre ao término do dia. Questão de locomoção, né? Como a gente usa o notebook, pega transporte público, pega um Uber, pega um carro particular, moto, etc. Sempre, quando for se locomover nesses meios de transporte, é sempre importante desligá-lo. Por quê? Porque se você deixa ligado,
o HD está em funcionamento. O HD tem uma agulha, um discozinho rodando e uma agulha sobre ele. Então, nesses solavancos, nesses movimentos bruscos que tem esse tipo de transporte, pode danificar esse rotacionamento do disco. Então é interessante fazer esse transporte sempre com o device desligado, correto? Ao transportá-los, sempre utilizar a mochila apropriada. Não é em sacola, em bolsa, né? Aquelas bolsas grandes que as mulheres andam. Então é interessante, nesse caso, utilizar uma mochila apropriada, que caiba preferencialmente o dispositivo de vocês. Se forem utilizar o transporte particular, se eles estiverem dirigindo o carro de vocês, nós recomendamos que ou ele fique no assoalho do banco da frente, do passageiro da frente, do carona, né? Ou no assoalho dos bancos dos passageiros de trás, ou de preferência no porta-malas, tá? Se a gente deixa em cima dos bancos, quando tiver uma frenagem brusca no veículo, a mochila tende a ir para frente, acaba caindo no chão. E essas quedas também podem danificar o HD da máquina de vocês. No item 6, evitar quedas e impactos é muito importante, tá? Porque o HD é sensível. Às vezes a gente tem uma sorte, quando cai, leva uma queda e não acontece nada. Mas, na verdade, pode ser que é daí que começam os pequenos problemas nas máquinas de vocês. Embora não tenha sido na primeira queda que deu, que foi leve, etc., não tenha surtido efeitos perceptíveis no momento, ao longo da utilização isso vai acabando só denegrindo ainda mais a máquina de vocês. Isso pode acarretar na perda de dados, né, PST, e-mails, documentos importantes que às vezes vocês estavam trabalhando. Então é importante evitar esse tipo de queda e impactos. Consumo de alimentos e bebidas é extremamente proibido, né? Não é recomendado. Sempre acontece acidente. Acidentes estão suscetíveis a todos os momentos de nossas vidas. Então, o que pudermos evitar é muito bom que seja evitado. Então, coca, lanches, salgadinhos, chocolate, é importante que não sejam consumidos perto do notebook. Correto? Bom, o nosso treinamento consiste basicamente disso. No mais, nós estamos disponíveis aí nos nossos canais de atendimento. Então, vocês podem nos acionar, fiquem à vontade. Tem as nossas redes sociais aí, nosso WhatsApp, nosso LinkedIn, nosso Instagram, Facebook e site. Se vocês quiserem saber mais da nossa empresa, nos acionar ali pelo WhatsApp, fiquem à vontade, estaremos à disposição. No mais é isso, um obrigado e até mais.